Operação Verão Maceió orienta turistas e maceienses sobre cuidados com o meio ambiente. Problema sem fim. Buraco volta a incomodar moradores no Santo Eduardo. Covid-19, remédio para tratamento de pacientes, é distribuído para 102 municípios de Alagoas. Instituição oferece 160 vagas para cursos técnicos em fruticultura, agronegócio e zootecnia. É agora no TV Mar News. Bom dia, segunda-feira, 10 de janeiro. Vamos iniciando aqui mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia para o finalzinho aqui da sua manhã. Lembrando sempre aqui para vocês que nos assistem que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Apvida, afinal de contas, Apvida é saúde para valer. Vamos também conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando aqui com a gente www.gazetadealagoas.com.br. A gente abre aqui e abre também aí na tua telinha em casa, olha, Lula a governadores. Não vamos permitir que a democracia escape. Militares alagoanos são enviados para reforçar policiamento no Distrito Federal. E vocês acompanharam ontem aqui na programação da TV Mar, no TV Mar News, toda a cobertura completa dessa situação aqui no estado de Alagoas, repercussão aqui no nosso estado também, né? Políticos de Alagoas reagem a ataques contra poderes. Acampamento em frente ao 59º Batalhão de Infantaria Motorizada é desmontado. Em Maceió, teve manifestação pró-democracia também, viu? Combate à poluição visual. A Prefeitura iniciou ontem a Operação Visão Limpa com o objetivo de combater a publicidade irregular em Maceió. Comércio tem aumento de 15% nas vendas de fim de ano. E cruzeiro, aquele cruzeiro que a gente mostra aqui para vocês, né? Volta à capital alagoana hoje com mais de 5,4 mil turistas. Mais de 1 milhão não tomaram dose de reforço contra a Covid. Atenção aí, viu, gente? E olha só, boa notícia, 31 linhas de ônibus terão passagem gratuita durante o verão Maceió. Fica ligadinho, então, se você quer se aprofundar mais, saber quais são as linhas, é só acessar gazetadealagoas.com.br. A gente tem aqui também destaques a respeito da prova do Enem, tá? Olha, provas do Enem são aplicadas hoje e amanhã em presídios aqui de Alagoas. Esses são os destaques, você pode se aprofundar mais neles acessando e sendo assinante também da Gazeta de Alagoas, viu? A gente mostrou aqui para vocês, né, a repercussão que saiu na Gazeta de Alagoas de hoje dos atos que aconteceram antidemocráticos e de vandalismo em Brasília, gente. E olha, a gente tem informações, inclusive, do governador Paulo Dantas, viu, que participou na noite de ontem em Brasília de uma reunião dos 27 governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele destacou que a resposta das instituições foi rápida e eficaz para desestruturar qualquer crescimento dos atos terroristas que destruíram parte do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Paulo também participou da caminhada até os prédios destruídos e observou com tristeza o tamanho da barbárie promovida pelos vândalos. No encontro dos governadores, ficou definido que as instituições vão investigar para chegar até os financiadores dos atos golpistas em Brasília. Desse domingo, cerca de 1.500, desde domingo, né? Cerca de 1.500 manifestantes antidemocráticos foram presos. Essas são as imagens, portanto, aí que você acompanha da reunião que aconteceu entre os governadores dos 27 estados aqui do nosso país e o presidente Lula, ok? Essas informações aqui que a gente vai atualizando para vocês, gente. Importante também, né, a gente dar uma atualizada no cenário político após o que aconteceu e a gente traz então aqui para vocês a análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, alguns policiais militares, bombeiros militares, estão sendo investigados por envolvimento nos atos de terrorismo, vandalismo, saques aos prédios do Judiciário,
do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Congresso Nacional e da Presidência da República. Informações nesse sentido chegaram ontem para o governador Paulo Dantas, do MDB, que já determinou que os comandantes da PM e do Corpo de Bombeiros Militares de Alagoas investiguem a possibilidade. E ele quer um relatório pronto nos próximos 15 dias. Então é uma investigação rápida, porque não tem o menor cabimento de servidores públicos ligados à Força de Segurança Pública participarem ou até, inclusive, há suspeita de alguns financiarem os atos criminosos que aconteceram no domingo passado, dia 8, que repercutiram no mundo inteiro, envergonharam o Brasil e tentaram manchar a nossa democracia. Na reunião com os 27 governadores, inclusive os que fizeram campanha pelo projeto fracassado do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fracassado porque não se reelegeu, defenderam a democracia. Portanto, golpe, segundo o governador Paulo Dantas, não vai prosperar no Brasil. Que vergonha, hein, gente? Muito bem, gente. E olha só, né? A gente repercutiu no dia de ontem, né? Todo o nosso programa ontem, a gente fez um programa especial repercutindo as ações que aconteceram, os atos antidemocráticos, que muita gente, inclusive, acabou classificando como terrorismo. E a gente conversou aqui no estúdio com Luciana Santana, conversamos também através de Skype, né, com Luciana Santana, e conversamos também com Ingrid, né, que esteve aqui conosco, a advogada Ingrid Dantas também, que acabou elucidando para a gente algumas questões a respeito do que aconteceu no último dia, no último domingo, e também trouxe repercussões fortes aqui para o estado de Alagoas, viu? Agora a gente precisa entender, muita gente, né, acabou classificando o que aconteceu no domingo como terrorismo, né? E a gente viu isso sendo amplamente divulgado durante todo o domingo. A gente precisa entender, realmente é terrorismo? A gente vai debater esse assunto agora no nosso quadro Penal News. Pois é, viu? Olha, já com vinheta, o nosso quadro Penal News, recebendo aqui no estúdio Bruno Calado, né? Ele que é advogado criminalista e vai, de fato, agora tirar as nossas dúvidas, se aprofundar um pouco mais nisso. Afinal de contas, Bruno, o que aconteceu nesse último domingo pode realmente ser classificado como terrorismo? Bom dia para você. Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E hoje trazemos um assunto por demais atual e polêmico. Mas dizem que polêmica é algo da natureza humana, né, Polane? Então, deveremos debatê-la e tentar incutir que não seja a nossa opinião, mas que formulem a opinião, que formulem as opiniões os telespectadores, através de nossos conhecimentos aqui passados e também recebidos por todos vocês. Então, para que a gente tipifique as condutas, né, que vem acontecendo, esses acontecimentos em Brasília, nós necessitamos, primeiramente, tentar conceituar o terrorismo. O que é o terrorismo? Né? E aí temos o conceito legal, previsto em lei, temos o conceito doutrinário, temos o conceito social. Então, nós precisamos, de uma maneira, mesclar o conceito de terrorismo para que depois nós possamos entender se o que houve, o que vem acontecendo, se encaixa nessa conceituação, certo? Então, terrorismo, toda ação violenta que imponha violência ou grave ameaça, certo? A fim de tentar impor opiniões, sejam elas, aí agora vem a primeira polêmica, econômicas, religiosas ou até políticas. Então, de certa forma, haveria um encaixe desses acontecimentos no terrorismo, né? Tentar impor opiniões, manifestações, né? Ideologias políticas através de violências e atos violentos, atos revestidos de graves ameaças, o que vimos
lá em Brasília são atitudes de muita violência. A gente pede para que você dê uma pausa rapidinho, só para a gente trocar de microfone, que a gente estava com um probleminha no áudio. Agora eu espero que, acho que tá bom agora. Atos com depredações, né? Bombas, explosivos, armas em geral, né? E armas que eu falo, não só armas com poder de fogo, mas armas como machados, pedaços de madeira, tudo que possa depredar um ambiente, né? Esses atos que vem acontecendo em Brasília, de certa forma, tem esse cunho político. Claro que tem esse cunho político, mas o conceito da lei, trazido pela Lei 13.260, de 2016, é uma lei nova, relativamente nova. E por isso esse divisor de águas. Antes dessa lei, obtínhamos esse conceito, incluindo, inclusive, causas políticas como atos terroristas, né? A lei veio para quebrar isso aí. A lei não coloca, inclusive tem o parágrafo 2º do artigo 1º desta Lei 13.260 de 2016, que é bem claro no que tange ao que é trazido como conceito de terrorismo, que não se impõe ao conceito de terrorismo causas políticas, manifestações políticas. E aí a dificuldade de imputar a esses manifestantes, a esses atos de vandalismo, o terrorismo. Então, há uma divisão severa. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, quer classificar esses atos como atos de terrorismo e quer imputar a esses vândalos o ato de terrorismo. Por que a intenção de imputar eles? Porque a pena é muito mais severa, Paulo. Temos das maiores penas de crimes, do rol de crimes trazidos pelo Código Penal ou pela legislação extravagante, o terrorismo. Uma pena de 12 a 30 anos. Então, se não for o terrorismo, será um crime contra a paz pública, será um crime de dano qualificado, com penas ínfimas em comparação à pena que o crime de terrorismo traz. Então, os conceitos anteriores à Lei 13.260 de 2016 traziam cunho político na imputação ao terrorismo. Depois dessa lei, a própria lei, em seu parágrafo 2º, é bem incisiva quando diz que a lei trata o terrorismo, são essas ações violentas, revestidas de violência ou grave ameaça, com cunho xenofóbico, com cunho religioso, de preconceito ou discriminação religiosa, de cor, de etnia, mas não de cunho político. Por que retirar a política, então, Bruno? Eu não sei se isso, à época, foi um erro do legislador ou se foi de forma proposital, para afastar essa manifestação, esse cunho político do ato de terrorismo. Para tornar a pena realmente mais grave a quem venha cometer, né? Talvez o legislador quisesse impor um crime específico para manifestações políticas, para vandalismo com cunho político, e até agora não há um crime específico para essa natureza. Há sim crimes anteriores a essa lei, né? Crimes que, por exemplo, e aí o ministro Alexandre de Moraes, ele está supedaneando, está fundamentando a imputação do terrorismo a essas atitudes, porque tem um parágrafo, o parágrafo 1º da lei, do artigo 1º da Lei 13.260, ele salienta que destruição de patrimônio público, invasão de ambientes onde funcionem, né, atividades públicas, e aí lá o Ministério, né, o Palácio, lá, etc., que estão sendo alvos de vandalismo puro, eles foram depredados, eles foram depreciados, foram destruídos. Há destruições em massa. Quando a gente fala, né, em terrorismo, a gente tem sempre também uma noção de o que é terrorismo. É tudo aquilo que implica em terror. E a gente viu isso também, de certa forma, né, Bruno, acontecer no domingo, né? Infelizmente, a gente viu as pessoas impondo terror, distribuindo, assim, né, aquela onda de terror para quem passava por lá. E, gente, de uma forma tão coordenada, né, nos 3 prédios que representam os 3 poderes que devem ser independentes aqui no nosso país, foi um caso realmente muito triste, que infelizmente, eu disse isso ontem, volto a dizer hoje também, vai manchar a história do nosso país. Com certeza, Paulo. É difícil para o legislador, é difícil para o judiciário, quando se tem uma lei ambígua,
E aí eu atribuo à Lei 13.260 uma lei ambígua, porque ela pode ter uma interpretação extensiva, uma analogia às causas políticas, mas o texto de lei não permite a imputação do crime de terrorismo quando a causa desses atos de vandalismo, de depredação, etc., tiver o cunho político. E aí, o crime, o que é o crime? O crime é fato típico, ilícito e culpável. E o que é típico? Ele tem que estar descrito na lei. É a tipicidade formal que chamamos. Uma vez que não há tipicidade formal, ou seja, não há o enquadramento daquela conduta naquele artigo de lei. E por que não há? Porque há a exclusão de causas políticas. Não há a imputação de causas políticas ao ato de terrorismo. Se fossem manifestações xenofóbicas, manifestações de cunho, de cor, etnia, raça, religião, etc., como eu falei aqui, aí sim se enquadraria no crime de terrorismo. Mas está havendo essas antinomias, vamos dizer, esses choques entre a tentativa de, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, de imputar a esses vândalos o crime de terrorismo, com base em parte do que o artigo traz, que é a destruição do patrimônio público, de ambientes onde funcionam atividades públicas, e aí nitidamente há essa destruição, há essa depredação. Em contrapartida, outros doutrinadores, juristas, doutores em direito, defendem que vai haver muita dificuldade para impor o terrorismo a esses vândalos, porque a própria lei, o texto de lei, impõe essa dificuldade, essa vedação de aplicar o terrorismo. Não é aplicável ao terrorismo quando as causas tiverem cunho político. Muito bem, então. O que a gente observou também, né, Bruno, que foram mais de 1.500 pessoas que estão aguardando, né, serem interrogadas, que foram presas pela polícia lá do local. Agora, o que eu te pergunto, como que vai ser feito para a justiça, né, ouvir de uma vez só, assim, né, numa leva só, digamos assim, 1.500 pessoas que estão sendo investigadas, que serão interrogadas? Isso é um trabalhão para o Poder Judiciário também, né, Bruno? Com certeza, Paulânia. Havíamos falado há poucos dias sobre o abarrotamento judiciário, né? Grandes quantidades de processos. De uma vez só, lá vai 1.500. E de uma vez só vai tornar a justiça muito morosa. A justiça por demais morosa de ouvir, tem que tomar a oitiva de todas essas pessoas envolvidas, e aí pode ser que haja pelo Ministério Público a propositura até de uma colaboração premiada para que aquele indivíduo se beneficie, né, com algumas questões de pena, se ele colaborar na investigação, se ele disser da sua participação e da participação de outras pessoas. Alguns chamam delação premiada. Sim. Eu prefiro falar colaboração premiada, porque a delação ela costuma imputar a outros, enquanto a colaboração ela inclui o indivíduo que está alegando os fatos, mas ele aponta atividades de outros indivíduos também. Então, a colaboração premiada daqueles indivíduos para chegar a um cabeça, né? Existe no crime, nós sabemos que existe o autor intelectual, bem como o autor material. O autor intelectual pode ser o autor material. O autor intelectual é aquele que planeja, que cogita, que prepara o crime, que idealiza o crime, né? que monta uma estratégia para a execução daquele crime. E o autor material é aquele que vai lá e faz, né? Então, pode ser que exista numa pessoa só a autoria intelectual e material. Mas pode ser que aqueles vândalos todos sejam autores materiais de alguma autoria intelectual pré-existente. Então, a polícia há de investigar e tem um baita de um trabalho, um grande trabalho agora. E o judiciário se tornará, mais uma vez, uma insegurança jurídica em âmbito nacional, porque não se sabe, um ministro que diz que quer aplicar o crime de terrorismo a essas pessoas, em contrapartida, a lei não permite que o crime de terrorismo seja imputado a esses atos, porque tem cunho político, nítido e notoriamente tem cunho político ali. Então, os atos praticados por aquelas pessoas em Brasília não se enquadra, portanto, de acordo com a interpretação legal, literária da lei, típica da lei, não se enquadra como terrorismo. E essas pessoas, então, devem responder de que forma ao crime que cometeram, porque o que cometeram foi crime, de que forma elas devem, então, responder? Veja bem, Paulane, cada um responde pelo que cometeu. Existem princípios, o princípio da intranscendência penal, o princípio da individualização da pena. Cada pessoa é responsável por aquilo que pratica. Então, alguns são responsáveis por depredações, outros por ajudar na depredação,
depredação, outros por transportar os vândalos. Então, cada um responderá pela sua culpabilidade, pelo limite de suas condutas, certo? Então, haverá essa investigação, portanto, para chegar à responsabilização individual, né, do que cada um venha a ter cometido. Crimes contra a paz pública, como eu disse, crimes de vandalismo, de depredação, de dano qualificado contra o patrimônio público, né? Então, existe uma série de crimes que se enquadram nesses atos. Porém, o terrorismo será de difícil enquadramento por causa dessas vedações trazidas na própria lei. Muito bem, Bruno. Muito obrigada pela tua participação aqui mais uma vez. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Fé em Deus, Paulano. Fiquei muito feliz com a vinheta agora, é, né? Essa novidade aí, sempre incrementando, sempre trazendo mais incrementos e mais perfeições ao telespectador. Quero agradecer a TV Mar, vocês todos que fazem parte dessa emissora sensacional, que nos recebe, nos acolhe tão bem e sempre se preocupa em trazer essas atualizações todas. Então fica aqui o meu abraço para todos vocês. Pois é, gente, esse foi o nosso quadro Penal News de hoje. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.